Vamos começar esse vídeo bem judaicamente, com algumas perguntas. O que vale é o que a gente leva no coração ou o que a gente faz com o que a gente leva no coração? Qual a diferença entre existir e viver? Qual a diferença entre uma casa e um templo? Seja essa casa um endereço, uma construção de tijolos, ou seja, essa casa também um endereço, também uma construção. Qual a semelhança e a relação entre a alma e o coração? Uau! Várias perguntas que a gente quer responder nesse vídeo, mas antes a gente pede a sua colaboração para rimar com o coração. Dá um like aí, que isso ajuda muito o canal. Se você não está inscrito, se inscreve. Se quiser fazer algum comentário, isso também ajuda o vídeo a circular mais. E clicando na campainha, você vai ser avisado dos nossos próximos vídeos. E com isso você pode acompanhar o conteúdo que a gente está preparando com o maior carinho. Para quem ficar até o final desse vídeo, a gente vai fazer um convite, estamos fazendo um retiro que desde já estamos preparando para o Ano Novo Cabalístico. Mais detalhes a gente conta no final. Por enquanto a gente vai falar do nosso coração. Afinal de contas, estamos chegando em Tisha B'Av, que aconteceria no sábado, mas como o sábado é Shabbat, é dia da gente ficar alegre. Tisha B'Av acontece no domingo. E se a gente cuida bem do nosso coração, nossos templos dificilmente serão destruídos, porque eles estariam e estarão muito bem protegidos por um bom coração. Então vamos lá. Vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta: o que a gente realmente tem que cuidar é do nosso bom coração ou do que a gente faz com o que a gente carrega no bom coração? Bom, essa é fácil e também nem é a pergunta que eu fiz. É das duas coisas, né? Óbvio. Agora, a pergunta que eu fiz era um pouco mais intrigante. O que realmente importa é o que eu levo no coração ou o que eu faço com o que eu levo no coração? Bom, essa resposta eu ouvi de um amigo meu de infância, o rabino Michel Schlesinger, que atualmente nem está no Brasil, e ele ouviu de uma frequentadora de uma comunidade onde ele era rabino, e ele respondeu para ela sem titubear. Ela falou: rabino, no final das contas, o que importa é o que a gente leva no coração. E ele respondeu: não. O que importa é o que a gente faz com o que a gente leva no coração. E isso sem sombra de dúvidas. Afinal de contas, tem gente que acha que ama e mata por amor, não é isso? Eu amo peixe, por isso eu vou lá comer peixe. Ou pessoas que matam por amor a Deus, ou pessoas que são invasivas, ou ainda agridem as outras em nome do amor. Ei. Não me venha falar de amor se você não sabe respeitar. Primeiro, o respeito. Para quem sabe respeitar, aí sim podemos começar a falar de amor, se a gente for grande e corajoso o suficiente. Mas primeiro, o respeito. Então, na verdade, o que vale é o que a gente faz com o que a gente leva no coração. O que a gente leva no coração pode ser muito bonito, mas a gente também pode se equivocar bastante. E a maneira como a gente expressa o que a gente leva no coração vai fazer uma diferença tremenda. Por isso, tantas tradições, inclusive a Kabbalah, associam o amor a serviço. Porque falar eu te amo é fácil. Agora, amar de fato, uau! Isso é para os valentes, para os esforçados, para os disponíveis. Isso é para quem está afim realmente de colocar
o coração. Então a resposta da primeira pergunta, ela é bastante simples. A resposta para a primeira pergunta é: o que vale é o que eu faço com o que está no coração. A segunda pergunta vai ter uma resposta que também passa pelo coração. E é engraçado porque em português ela é uma resposta parecida com a resposta em hebraico. Só que embora literalmente a resposta em português seja muito parecida com a do hebraico, a gente entende ela com sentido diferente em português. Tem a ver com a expressão de cor. Vocês já viram alguma criança falar, eu sei a tabuada de cor? E você já se perguntou por que a criança está apontando para a cabeça se cor significa coração? Saber de cor é saber de coração. Saber de cor não é saber mentalmente. E existe uma distância enorme, eu sei, são uns 20 centímetros, mas muito maior do que alguns centímetros, entre saber algo racionalmente e a sabedoria do coração, que nem sempre é descritível em palavras. Então a gente saber algo de coração deveria ser saber algo de cor. Mas é diferente de saber algo de cor, de cabeça. E essa é uma diferença enorme entre existir e viver. Antes de explicar com um pouquinho mais de clareza, eu quero dar um exemplo da minha querida professora de piano, a Silvia Góes. Maravilhosa, tanta coisa interessante eu ouvi da Silvia. Mas uma delas é assim, Felipe, essa passagem aí que você está tocando, você tem 2 jeitos de tocar. A primeira é controlando cada notinha que você vai tocar. A Silvia, você estava no meio de uma música, ela falava, agora modula, agora vai para tal tom, no meio da música. Você fala assim, meu Deus, como é que eu faço isso? E ela falava, você tem 2 maneiras de fazer isso. A primeira é pensando, assim, tá, cada detalhezinho, como é que você faz, que dedo vai em tal lugar. Ela falou, até dá certo, mas primeiro fica meio atravancado, segundo é muito chato de tocar piano assim. Ela falou, tem um outro jeito de você tocar, que é você ir e deixar as coisas irem se ajeitando, e você faz um errinho aqui e lá, mas você vai aprendendo e vai caminhando. Uma coisa é tocar piano de cabeça, outra coisa é tocar piano de cor, de coração. Só que isso vale para viver também. Uma coisa é querer viver controlando todos os fatores externos, diga-se de passagem, é impossível, além de estressante, chato, exaustivo, frustrante, etc, etc, etc. Não dá. Mas uma coisa é tentar controlar, basicamente é dizer, eu sou Deus, né? A gente é Deus, mas de uma maneira diferente, né? A gente é uma extensão de Deus. A gente não é o Deus onipotente e onicontrolador, se é que existe essa palavra, que consegue controlar cada detalhe do comportamento dos outros e das circunstâncias. Então, um dos jeitos é viver que nem eu estava tocando piano, tentar controlar todas as variáveis. O outro jeito é a gente vivenciar um mistério. A gente já partir do pressuposto que a gente não sabe, e no mundo em que a gente não sabe, a gente faz o melhor que a gente consegue, que a gente conhece, a melhor maneira de interagir com o mistério, com o desconhecido. Para isso a gente precisa do quê? Da sabedoria do coração. Para controlar a gente usa o quê? A sabedoria da mente. Esse não é um bom uso da mente e é bem exaustivo e conflituoso. Tá bom, já dei meus exemplos. Vamos à resposta. A diferença entre a gente existir e a gente viver está na expressão em hebraico que é sim lev. Sim lev. Sim, coloca. Sim, põe. Lev, seu coração. Sim lev. Põe seu coração. Coloca seu coração. Uma coisa é a gente fazer as coisas por fazer, mecanicamente, sem estar presente no que a gente está fazendo. Outra coisa é sim lev, colocar o coração. E eu não estou falando só do miocárdio, não. Eu estou falando daquele coração ampliado, né, que está no centro do nosso peito e que se projeta, pelo menos, assim, com uma certa força, 1 metro para frente da gente.
Muita gente fala que o cérebro é elétrico, né? Tem impulso elétrico, o coração tem impulso eletromagnético. Mas então, fazer a coisa com verdade, com vontade, que em português tem mais a ver com prestar atenção, com fazer com vontade, com estar fazendo, estar presente, do que com tal de cor. Mas é sim lev, é colocar o coração no que a gente está falando. Aliás, em hebraico, se você quer falar prestar atenção, você fala sim lev. É o contrário, né? Mas tudo bem. Sim lev é a diferença entre simplesmente existir ou viver. Nos dois casos, o tempo da tua vida vai passar, porque a gente vive no tempo e espaço. Só que no primeiro, a gente simplesmente está lá e o tempo está passando. No outro, a gente está realmente vivendo. Não preciso nem dizer o que é melhor, né? Vamos lá. Para a terceira e quarta pergunta, a diferença entre Bait, casa, e templo, Mikdash, a gente vai recorrer à gematria. A gematria é uma espécie de numerologia, espécie, não é a mesma coisa judaica. O alfabeto hebraico, que na verdade não é o alfabeto, é o Aleph Beit hebraico, cada letra em hebraico ela tem um número associado. E como cada letra de cada palavra se refere a um aspecto da essência de como as coisas são construídas no universo, eu já vou dar exemplo. Quando a gente faz uma matemática entre essas palavras, a gente consegue descobrir toda uma relação de significados que depois na vida real tem se mostrado verdadeira através dos milênios. Vou dar um exemplo bem trivial. Quando a gente fala Kelev, cachorro, a gente está falando Kol Lev, todo coração. Ou seja, o cachorro é uma criatura que é todo coração. Quando a gente fala Mazal, sorte, a gente está falando Mem, que é da palavra Makom, lugar, Zain, que é da palavra Zman, tempo, Lamed, que é da palavra Lilmod, conhecimento, ou seja, sorte é estar no lugar certo, na hora certa e ter a capacidade, o conhecimento para aproveitar a oportunidade. E assim por diante. Isso passa por uma numerologia, como a gente vai ver agora. Já falei que não é exatamente numerologia. Chama-se gematria. Por exemplo, a palavra bait, casa, ela tem a gematria 412. Isso significa, se você pegar as letras que formam a palavra bait, casa, você chega numa somatória de 412. Se você pegar a palavra mikdash e ver a somatória das letras de mikdash, que é templo, você chega na gematria 444. Qual que é a diferença entre 444 e 412? 32. Qual palavra tem gematria 32? Lev, coração. A diferença entre uma casa e um templo é Lev, coração. Se você coloca seu coração na sua casa, ela vira um templo. Isso vale para sua casa de tijolos. Isso vale para sua casa de pele. E isso vale para suas relações. Se as pessoas colocam seus corações nas suas relações, elas viram templos. Templos para quê? Templos para Deus. Lembra que quando a gente estava no deserto, Deus falou: construam um Mishkan e eu viverei entre eles. Ou seja, Mishkan não é um templo, é um tabernáculo, mas é um templo portátil, né? Mikdash é o templo, Mishkan é um templo portátil, ou seja, nosso coração. Se a gente constrói um bom coração, Deus vive entre as pessoas de bom coração. Se a gente põe o nosso coração na nossa casa, Deus vive na nossa casa. Bait virou Mikdash. A casa virou um templo. Se a gente põe o nosso coração na gente mesmo, se a gente começa a simlev, fazer as coisas de coração, para valer, e não simplesmente existir, Deus vive na gente. Se a gente prestar atenção, a gente daqui a pouco vai chegar em
Simchat Torah. Agora a gente está em Tisha B'Av, que é uma data triste. Vem algumas datas até Simchat Torah, algumas delas muito felizes, como daqui a pouco a gente está em Tu B'Av, Dia do Amor, da Alma Gêmeas. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas se a gente prestar bastante atenção, quando a gente chegar em Simchat Torah, vai terminar um ciclo de leituras da Torá e começar outra. Qual que é a última palavra da Torá? Israel. Termina com Lamed. Qual que é a primeira palavra da Torá? Bereshit. Começa com Beit. Quando a gente termina um ciclo da Torá e recomeça, a gente junta Lamed, Beit. Lev. Coração. A Torá é um caminho do coração para transformar nossas casas de pele em templos, nossas casas de tijolo em templos, nossas relações fraternais, amorosas, eróticas em templos. E como a gente faz isso? Sim Lev, coloca coração. Como a gente aprende isso? Bom, a Kabbalah e o judaísmo apresentam vários caminhos para a gente aprender isso. A vida também apresenta vários caminhos. Agora, dentro da Kabbalah e do judaísmo, o caminho, sem dúvida, mais básico é a Torá. E para quem estuda Kabbalah, o caminho mais básico é o Zohar. Só que o Zohar, como ele é muito figurativo, nem sempre ele é acessível para todo mundo. Então, às vezes, é bom estudar Kabbalah com alguém que conheça. Gente, faltou uma quinta pergunta. Vamos para essa quinta resposta. E eu perguntei a relação entre nosso coração e a nossa respiração. Tem várias. Tem várias. Vamos começar pelas físicas, né? Quanto melhor e mais profundamente você respira, menos vezes o seu coração tem que bombear oxigênio para o seu corpo. Resultado, o seu coração fica mais calmo. Isso, além de ter um efeito calmante e de ser uma boa blindagem para ansiedade, isso te faz viver mais. Os indianos falam que o passarinho vive pouco porque ele respira rápido e o elefante vive muito porque ele respira devagar. Eu não sei exatamente o que a ciência diz disso, mas faz muito sentido. E mesmo que não me fizesse sentido, estamos diante de uma sabedoria milenária, eu costumo dar bastante ouvidos. Mas claro, se a gente consegue deixar o nosso coração mais sereno, mais calmo, de maneira geral, isso parece oxidar a gente menos, isso parece deixar a gente calmo, mas eu não vou falar tanto da parte fisiológica, porque tem um monte de médico para falar disso com muito mais propriedade do que eu. O que eu estou falando é que a primeira relação, ela fisicamente a gente já entende. Se a gente respira profundamente e com calma, a gente consegue ficar mais calmo, mais presente. Mas eu não vim falar tanto dessa parte física. Eu vim aqui para falar das questões da alma. E, dentre as tantas relações que a gente pode fazer entre respiração e coração, eu vou destacar duas questões da alma. A primeira chama-se presença. Através da respiração e através do coração, a gente consegue evocar a presença. Quando a gente está com a cabeça, com o pensamento muito acelerado, se a gente respira com mais calma e se a gente vai aprendendo através da respiração a vir para o momento presente, a gente tem a presença e através da presença a gente consegue trazer nosso coração para o que a gente está fazendo. Sim Lev, que em português tem a ver com prestar atenção. Então a respiração ajuda a gente a sim lev e a prestar atenção no momento. Finalmente, porque eu já não sei, estou com a sensação que esse vídeo está ficando grande, mas finalmente, olha só. Neshama, alma. Neshima,
respiração. A respiração é o ponto de encontro entre corpo e alma, assim como o coração. Para quem já estuda Kabbalah comigo, sabe que a gente, quando vai meditar, e a gente está gravando algumas meditações interessantes na Kabbalah do deserto, para quem ainda não conhece, mas o que a gente sabe é que quando a gente vai meditar, a gente geralmente começa deixando a respiração, tanto a inspiração quanto a expiração, com a mesma duração. Porque equilibrar inspiração e expiração é uma maneira de equilibrar corpo e alma. Existe uma relação entre Neshima, respiração, e Neshama, alma. E também nas meditações, a gente geralmente evoca o quê? Uma Magen Davi, uma estrela de Davi no nosso coração ampliado. Ou seja, um triângulo apontando para cima, a matéria, nosso lado material, buscando a consciência, e um triângulo apontando para baixo, a estrela de Davi, entrelaçados, que é a consciência também vindo para a matéria. Essa integração está muito ligada ao coração e está muito ligada à respiração. Então, eis um pouquinho dessa relação. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais. Gente, conforme eu falei no começo do vídeo, esse ano a gente vai fazer em São Roque um Rosh Hashanah diferente, muito especial, muito significativo. Obviamente teremos toque do shofar e teremos uma ênfase na ritualística. Então queremos fazer ritual de Tashlich, queremos ler salmos de cura. Vai ser uma maneira linda de começar o ano novo cabalístico. Quem quiser experimentar uma maneira diferente, me procura lá nas redes sociais. Tem um flyerzinho com o telefone da Alba. Liga para a Alba que ela passa mais detalhes. Quem ainda não conhece, conheça a Kabbalah do Deserto, que o Pedro e eu estamos montando aí uma comunidade, não só para ensinar Kabbalah, mas também para que a gente possa se relacionar com pessoas que são buscadores, que estão estudando Kabbalah, www.kabbalahdodeserto.com.br. A primeira turma já está rolando, está muito legal. E se você tem vontade de se juntar a uma das nossas próximas turmas, já entra lá, deixa seu contato, que em breve teremos novidades. Agradecemos de coração a todo mundo que ficou com a gente até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Lembrando, sábado à noite a gente começa o Tisha B'Av. E depois, segunda e quarta, temos também lives. Segunda falando da Parashá da semana e quarta sempre um tema interessante. Nos vemos muito em breve no próximo vídeo ou na próxima live. Até lá, forte abraço, Shabbat Shalom Umevorach e Shalom. Avir Harim Tzalul Kayahim Vereach Oranim Yerushalayim Shel Zachav ושנחושת ושל אור, הלו לכל שירייך, אני כינור. Cuidemos bem dos nossos corações. Shalom.